tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 1º de maio de 2013, quarta-feira. Hoje é o dia do trabalho. O verbete é de número 2644. Ele tem 10 páginas, 51 alogias e 17 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 11 máximos. O tema é binômio, psiquiatria, conscienciologia. A especialidade é integraciologia. Você sabe, quem redigiu o verbete é o nosso doutor psiquiatra, professor Luiz, que está aí muito bem assessorado hoje. Cuidado com o homem, porque ele é da área, domina tudo, tá? Estou só avisando. Definição. O binômio psiquiatria conscienciologia é a análise técnica conjunta comparativa entre as duas ciências para estabelecer conexões e aproximações simples e complexas, bem como desconexões e distanciamentos paradigmáticos, buscando ampliação do entendimento e maior eficiência do tratamento das psico- e parapsicopatologias. O holopensene das instituições psiquiátricas, o predomínio do PEN desequilibrado, repercutindo nas patologias do SEM e do N do pensene. Estudo integral da consciência, embasando o entendimento das patologias humanas. A limitação dos diagnósticos das manifestações ectópicas da consciência, de acordo com os casos catalogados da psiquiatria. As manifestações de assédios, induzindo o diagnóstico psiquiátrico. Os redutores do autodiscernimento em relação ao transtorno psiquiátrico. A conscienciologia complementando os gaps conceituais e caracterológicos do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM-4, e da Classificação Internacional de Doenças, o CID-10. O Código F44.3, transtorno de transe e possessão do CID-10, e por aí vai. Eu li apenas as primeiras linhas, tem mais de 20 aí a fatologia. Agora, a autovivência do estado vibracional profilático, possibilitando a reorganização sináptica e o equilíbrio neuroquímico cerebral. O desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica pessoal. As assimilações energéticas desapercebidas. As semipossessões, as possessões malignas, a educação sobre bioenergias no contexto da vida cotidiana, os psicofármacos enquanto bloqueadores temporários e permanentes do parapsiquismo, os bolsões extrafísicos, o consultório extrafísico, o continuismo nas dinâmicas parapsíquicas. Agora, aí nós temos na argumentologia, tem aqui a taxologia com 17 patologias psiquiátricas, seguidas de filme exemplificativo e análise pontual, possibilitando correlacionar transtornos mentais e conceitos conscienciológicos. Gente, aqui tem tudo mastigado, só falta engolir. Isso aí está o máximo desse trabalho que ele fez. É fora de série, esses 17 tópicos aí que tem nessa história. Agora, na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos amplitude autopensênica, binômio psiquiatria, consciencioterapia, hipótese do esgotamento eletronótico, neuroconscienciologia e síndrome do conflito de paradigmas. Agora, frase enfática. O binômio psiquiatria, conscienciologia, utilizado com inteligência evolutiva, proporciona ao assistente capacitado a possibilidade de ampliar o percentual de assistência interconsciencial. Agora, você vislumbra a execuibilidade do binômio psiquiatria-conscienciologia? Quais as vantagens identificadas? A filmografia específica, para vocês terem uma ideia, ela tem ao todo 20 fontes. Vale a pena ver. E a bibliografia específica tem ainda 4 fontes. Agora, a mega-análise com João Paulo são 20 itens. Saúde, autocura, transtorno, tratamento, terapêutica. Diagnóstico, paragenética, psicoterapia, homeostase, holossomática. Comportamento, interdisciplinaridade, integraciologia, paraneurologia, parapsicopatologia.
interassistenciologia, neuroconscienciologia, consciencioterapia, cosmovisiologia e metapsiquiatria. Agora, o verbete hoje do dicionário é evidenciologia. Ele tem cerca de 41 tópicos mais chamativos e tem um enunciado aqui com 19 itens que são relacionados aí para ver as expressões verbais e comunicações úteis no universo das evidências. São 19 itens que eu chamo a atenção para a pessoa entender a evidenciologia propriamente dita. Agora aqui, questionamento. De acordo com o Espiritismo, as consréus seriam indivíduos que estariam retornando ao intrafísico para poderem ter sua última chance, pois o mundo de provas e expiações daria lugar a um mundo de regeneração na segunda metade até o fim desse século. Ouvi o senhor falar para uma rádio que mais ou menos em 2080 as consréus superarão as não consréus desse plano físico. Poderia comentar? Não, o que se acha é que, olha só, todas as loucuras que têm acontecido e o povo tudo esquisito que está aparecendo por aí. Olha os tipos de crime muito estranho que tem acontecido. Isso tudo são as consréus. É gente que não renascia há muito tempo e que está aparecendo agora, em que nada de braçada, devido ao período de farturologia que nós temos aí, de comunicação, máquina, tecnologia, etc. Então, esse povo nada de braçada com essa situação, é um problema sério. Agora, o caso todo é o seguinte, é a Reurbex, a reurbanologia que está em andamento. Agora aqui, Álvaro Betog, professor Luiz, em Fatologia, página 1, segunda linha, poderia falar mais das limitações dos diagnósticos, das manifestações ectópicas da Consim, de acordo com os casos catalogados da psiquiatria? Ok. Obrigado pela oportunidade. E é o seguinte, aqui o que eu quero colocar é que a visão da psiquiatria, do ponto de vista, e considerando a conscienciologia, ela é sempre mais tacanha, né? No próprio mega pensene que eu botei aqui no verbete, que psiquiatria é igual a, né, seria dermatologia consciencial. Então, é uma coisa que está, né, em volta, ainda está na superficialidade. E os diagnósticos, os sistemas diagnósticos que a gente tem hoje, que são caracterizados pelo CID-10, né, que é publicado pela Organização Mundial de Saúde, e o DSM, que agora vai ser lançada a 5ª versão, em maio, na semana que vem. O que acontece? Eles têm muitas limitações. Por quê? Apesar de estar ampliando, mas há muitas críticas em relação à maneira que são feitas. Aí o próprio processo da monovisão, né? Ela é fruto ainda de um paradigma cartesiano mecanicista, longe de um paradigma consciencial que vai ampliar-se e vai abarcar múltiplos veículos e outras possibilidades, né? Múltiplas vidas. Então, fica mais completo quando a gente utiliza o paradigma consciencial. E quando o caso é borderline, sem o psiquiatra saber direito o que é? Bom, o psiquiatra, ele tem que estudar essas coisas. Se ele não sabe, aí é um problema da formação dele. Mas a questão do borderline, pelo nome que a patologia diz, ele quer dizer fronteiriço. Então, são pessoas que têm um diagnóstico onde elas transitam por várias patologias sem se fixar em nenhuma, e isso é um transtorno de personalidade. Ele é um pouco diferente dos transtornos considerados de eixo 1, como a gente diz, que são os transtornos tipo depressão, transtornos psicóticos. E o transtorno borderline é um transtorno mais difícil de se tratar, em função dessa característica de ser de personalidade. Então, tem mais a ver com a maneira de ser do indivíduo, o jeito, e do ponto de vista consciencial, a gente sabe que isso é uma coisa que o indivíduo deve trazer de outras série X, né? Então, é um pouco mais complexo, mas possível de tratar. Eu acho que isso é uma mensagem que a gente tem que deixar aqui hoje. Tudo é passível de tratamento, né? O processo da cura
ou melhor, da autocura, a gente vai ter que considerar em cada caso. Enfatologia, página 2, 7ª linha. Quais poderiam ser as evidências quanto à interpreção no erro diagnóstico e, consequentemente, terapêutico de outros colegas? Quem está falando é o médico que está perguntando. Bom, a interpreção no erro diagnóstico. Veja, o médico, de uma maneira geral, ele é formado para poder fazer diagnóstico. Se o diagnóstico ele está incorreto, né? Por exemplo, e na psiquiatria existem diagnósticos assim extremamente sérios e que podem comprometer a vida profissional de um indivíduo e até a própria proexis, né? A própria programação existencial. Então, se o indivíduo ele não está seguro, ele dá quase como um veredito, né, em função da patologia que a pessoa apresenta, ele pode estar, sim, incorrendo em situações bastante complexas, e, além disso, não é simplesmente pelos diagnósticos, mas os tratamentos errados, né, existe o que a gente chama de iatrogenia, quando os médicos, promovem mais dano do que a remissão das patologias. Eu também coloquei aqui no Estrangeirismologia um princípio da medicina que quer dizer, em primeiro lugar, não fazer o mal, né? Não piorar a situação. Está ali na Estrangeirismologia, que é um princípio bem antigo, segundo o que se tem de nota, e a gente tem que cuidar, porque muitas vezes, na boa intenção, a gente acaba se atrapalhando. Precisa ter boa intenção, mas muito mais discernimento. Em Sinergismologia, página 2, poderia aprofundar a respeito do segundo sinergismo? Então, seria o sinergismo medicina tradicional chinesa, tratamento psiquiátrico, estudo da conscienciologia. Bom, eu não sou um especialista em medicina tradicional chinesa, mas sou um simpatizante. E eu acho que todas essas 3 abordagens aqui, né, da medicina tradicional chinesa, do tratamento psiquiátrico e o próprio processo do estudo da conscienciologia, as 3 coisas podem melhorar muito a remissão dos problemas que as pessoas apresentam. Eu, pelo fato de estar na conscienciologia e morar aqui em Foz, eu tenho a oportunidade de atender muitas pessoas que estão ligadas à conscienciologia. E elas vivenciam esse processo aqui, né? A gente tem outros colegas que trabalham com medicina tradicional chinesa e eu vejo que nosso trabalho em conjunto, ele potencializa o processo da remissão dos problemas, né? Então, a pessoa, às vezes, faz acupuntura, né? Ou homeopatia, depois passa por um tratamento psiquiátrico, além disso, ele frequenta os cursos. Então, a pessoa tem uma noção diferente e vai em busca do seu processo de melhora de uma maneira diferenciada da média das pessoas que eu vejo no dia a dia, que não buscam essas 3 abordagens aqui disponíveis. Enfatologia, página 2, 6ª linha. Poderia ampliar mais sobre a manipulação dos resultados de pesquisa pela indústria farmacêutica? Bom, isso que acontece é o seguinte, veja, a maioria das pesquisas hoje, infelizmente, elas são financiadas pelos laboratórios farmacêuticos, porque eles têm dinheiro. Pesquisa custa dinheiro e eles têm dinheiro em função, né? É a segunda indústria mais rica que a gente sabe na face da Terra, só perdendo para a indústria bélica. Então, o que acontece? Nós temos aí alguns casos documentados aí pelo jornalismo e que eles financiaram pesquisas e na hora que eles vão publicar os resultados, que às vezes são contra aquilo, contra o próprio remédio que eles estão querendo veicular, né, ou patrocinar, vender,
o que acontece? Eles sustam, eles não deixam publicar. E isso tem tido muitos problemas, alguns pesquisadores têm tido problemas, porque assim, a pesquisa é do pesquisador ou a pesquisa é de quem dá o dinheiro para ela? E isso tem dado muitos problemas. É lamentável que isso aconteça, mas o fato é que o dinheiro acaba mandando e as pessoas, às vezes, por contratos muito capciosos, né, do ponto de vista legal, que são feitos no início das pesquisas, as pessoas ficam amarradas de liberarem os resultados quando não tem a anuência da indústria que forneceu. E dizem o seguinte, que tem judeu que comanda a indústria bélica, que tem relação com os judeus que comandam a indústria farmacêutica. Agora, eles matam lá e mandam para cá, ou alejam lá e mandam para cá, para um tratar do outro. Infelizmente... É terrível essas coisas, mas toda essa conversa existe. A gente sabe que existe, por exemplo, teria cura para uma série de doenças hoje, mas não tem interesse. Né? Por quê? Diarreia é uma das doenças que mais mata no mundo hoje, ainda. Tá? Então, mas não tem um remédio certinho para diarreia. E eles poderiam. Por quê? Porque não dá dinheiro, custa barato. Né? Outra coisa, homeopatia, por exemplo, tem pouca pesquisa séria. Por quê? Homeopatia é barato, não dá dinheiro. Então, eles não vão financiar isso aí. Por exemplo, eles estudam muito o câncer, porque o câncer atinge ricos e pobres. Ele não escolhe cara, por isso que é que tem muita pesquisa. É uma doença, assim, muito séria, assim, que tem um prognóstico ruim, se tratado tardiamente. Já o custo eu, é alto. quando trabalhava lá, tinha o pênfico foliáceo, por exemplo, que ninguém cuidava, porque é só gente muito paupérrima que está no interior para pegar aquelas coisas no meio do mato. Então, ninguém fazia pesquisa. As doenças de pobre não tem remédio. Pois é, não tem. Agora aqui, em Fatologia, página 2, quinta linha de baixo para cima. Poderia comentar sobre a atenção ao prejuízo das funções laborativas e sociais, influindo na realização da programação existencial? Bom, isso é uma preocupação sempre que a gente atende qualquer pessoa. E, evidentemente, quando a gente atende alguém que a gente imagina ter uma programação, então tem que se dar especial atenção ao processo do adoecimento dessa pessoa e todas as consequências que a doença está trazendo, está ocasionando. Além disso, também tem as medicações, o que é que ela vai tomar. As medicações, elas são, ora elas ajudam, ora elas atrapalham. Tudo tem que ser bem sopesado, porque às vezes são medicações que interferem no sistema nervoso central, elas não são medicações banais, assim, não é um remédio para a ponta do dedão, é um remédio que vai atuar, os remédios psiquiátricos normalmente vão atuar na cabeça, no cérebro. Então a gente tem que entender que, do ponto de vista do tratamento e também da própria patologia, tudo isso vai influenciar na execução, às vezes, da proex da pessoa, principalmente se não forem tratados corretamente os problemas que as pessoas apresentam. Em Teraciologia, página 3, primeira linha, poderia fazer um comentário minucioso sobre a complexidade da análise da interação pobreza, doença mental? Ok. Pobreza, doença mental. Deixa eu só ver aqui. É o primeiro, né? Complexidade da análise da interação. Veja, existem alguns estudos, né? E já teve algumas teorias dizendo que, assim, quem é mais pobre é mais doente. Isso, em algumas situações, a gente pode dizer que é verdade, mas a gente também não pode generalizar. A gente sabe que a pobreza, né? E aí, por tudo que representa, a pessoa às vezes fica mais suscetível a diversas doenças. Por exemplo, as doenças infecciosas, elas são às vezes muito mais prevalentes num ambiente em que tem baixo nível de higiene, uma série de coisas. Entretanto, no caso do problema da doença mental, né, a gente tem que avaliar isso, porque
Em algumas situações, a mesologia vai realmente influenciar, né, no processo do adoecimento psíquico do indivíduo. Mas não é um privilégio dos pobres. Os ricos, a classe média também adoece do ponto de vista psíquico. Tanto quanto... Existem, claro, algumas patologias que a gente vê mais pronunciadamente, né, diante da classe econômica. Outra coisa que é importante é o seguinte: as pessoas que têm mais dinheiro, elas têm acesso a remédios melhores. E isso é uma coisa inegável. Os que são mais desprovidos, eles vão ter acesso a remédios de baixa qualidade, às vezes mais antigos, às vezes tão eficientes quanto os mais novos. Entretanto, com mais efeitos colaterais, com mais problemas. Então, a gente pode, às vezes, ter esse problema, porque a pessoa, às vezes, não vai tratar tão bem, e usando remédio de pior qualidade, do ponto de vista dos efeitos colaterais, ela tem uma tendência maior a abandonar o tratamento. E, em função disso, a gente acaba vendo um adoecimento maior. Gente, eu quero dizer que eu estou aqui com um levantamento que foi feito das empresas conscienciocêntricas. Ao todo, são 181 empresas, tem 231 empresários e no meio tem 51% são de mulheres, vocês têm uma ideia. Agora, os países são Angola, Brasil, China, Estados Unidos e Portugal. 181 empresas. Tem todos os dados, um big de um levantamento que fizeram, que deu muito trabalho, mas que está perfeito, muito sério. Outra coisa séria que eu quero chamar a atenção é para essa revista que está aí. É o primeiro número da Holotecologia, que é do Mega Centro Cultural Holoteca. De modo que é bom depois vocês verem, amanhã já vai ter essa revista para vender na Epígrafe. O valor dela é R$30. Agora, ó, ela tem 180 páginas, toda ilustrada, em matéria de erudição. Eu acho que é a primeira publicação, assim, tipo periódica, que nós publicamos da Conscienciologia. Essa aí bateu o recorde. Ela é toda ilustrada, muito bem feita, são vários autores que trabalharam aí, do ponto de vista de cultura, intelectualidade, erudição, polimatia, talvez seja a melhor publicação que nós já fizemos até hoje. Eu chamo a atenção para dar uma olhada nela. Ela, não, tem algumas coisas lá que falam em vários idiomas, mas o processo todo, você pode entender tudo que estão falando aí. Agora, tem o problema das ilustrações, ficou muito didático aí, bem embolado, bem acertado. Agora, é tudo sobre a holoteca, vários tipos das linhas de pesquisa da holoteca. Tudo tem artigo, como se fosse reportagem, com detalhes e tudo mais. Vale a pena ver a revista. Professor, muito sério. Hoje de manhã o senhor falou do Alex, ele está aqui, o senhor já viu, né? Ele está aqui, ó, esse aqui. Mas eu dei um toque para ele lá. Ele apareceu agora. Eu fui lá falar com eles, para ele vir aqui. Aquele fenômeno aí da nossa amiga Aurora, o homem é aquilo ali, ó. Tá certo? A avó dele. Alex. A avó dele que apareceu, né? Pois é, a vovó. Agora, fora de série. Está entendendo? Vale a pena ver a situação dele. Ele está bem assistido porque veio com ela. Ela está aqui, eu estou sentindo a presença dela desde lá de manhã. Ele não sabia de nada, eu dei fizemos passando para ele toda a história, e ele veio para te ouvir, para saber o que aconteceu. Por isso que ele veio. Mas não, é porque eu procurei para ver se achava você aqui, não vi. Ele sumiu. Eu acho que ele foi comer alguma coisa, porque eu falei umas verdades para ele, ele deve ter ficado com fome. Se for tomar café lá... O negócio dele foi esse. E a energia era muito intensa. Eu estava ali do lado, falei para a Marlene, estava vindo brisa. Falei, o senhor Valdo hoje está... Pensei que o senhor estava com a bateria. Agora, ele falou, eu lembrei dela direitinho. Agora, a coisa mais interessante é isso. Hoje fazem exatamente 4 anos que ela faleceu. Foi em 1909, 1º de maio. Aqui em Foz. E ela está em ótima situação, é uma amparadora essa física. Agora, ela deve ter ajudado muita gente, só de ver na biografia dela, a vida dela, como é que foi. Então, isso que eu queria perguntar para ele, não é isso? Teria que examinar o que ela fez.
que ela é fora de série. Dá um exemplo para todo mundo. Ele vai ter que fazer força para ficar igual a vovó. Agora o senhor pode falar. Esse aí é que eu falei, a vovozinha. É a vovozinha. Eu fui falando em vovozinha. E a vovozinha? Como é que fica? Não, e o interessante foi que eu vim com a Miriam para falar com o senhor e, não sei, me deu a ideia de perguntar dela, né? Porque... Não, isso foi ela mesmo, que ela que está mexendo então, ali conosco. Como eu sabia... Ela que tem muita força em matéria de energia. Ela esteve com o senhor há uns anos atrás? Não, só foi naquele dia lá que eu vi os negócios dela na cadeira de roda, né, que ela veio. Ficou mais ou menos por aí. Sim. Agora, depois disso, ela deve já ter feito curso intermissivo, tudo isso. 4 anos, não é muita coisa. Deve estar trabalhando aí com a turma. Sim. Ela está com a corda toda. Eu trouxe a minha mãe aqui, que teve mais contato com ela. Pois é. E talvez pode contar um pouco mais das experiências dela. Está na família. Vocês agora têm que honrar isso aí. Quero ver o que você vai fazer da sua vida agora, Alex. Ela não apareceu à toa. Está puxando a orelha. Pode dizer que não tem amparo, né? Pois é. Esse está... Está de dentro de Esse tem que casa. fazer força. Tem que fazer força. Mas ele é bom. Ele é bom. Professor, o senhor acha que tem alguma relação o seu dia do trabalho hoje? Não tem relação, é com o dia que ela faleceu, né? Agora coincidiu tudo, porque é o dia que eu atendo o povo lá embaixo. E você sabe, aqui eu não tenho nem feriado, nem fim de semana, por isso que eu atendo os outros. Porque hoje ninguém atende. Outra coisa, devido ser feriado, tinha 160 pessoas aí de manhã. Isso não é todo dia, é quando acontece, né? Agora, o que é bom é ela ter aparecido assim, com você e falando as coisas todas. Eu acho, porque naquela ocasião que eu a vi, eu senti que ela ia dessomar logo. Mas eu fico calado, né? Num caso desse, você não pode ser boca de sapo, tá falando as coisas. E aconteceu tudo assim. Naquela ocasião, ela tinha mais ou menos a idade que eu tenho hoje. Entende? Agora, ela está remoçada, cheia de vida, está dando, o máximo. Está andando, né? Então, jogou a cadeira de roda para vocês. E a vovozinha, como é que fica? Essa aí é o máximo, fora de sério. Eu penso que ela vai se adaptar aqui às coisas, porque quem estava lá, que eu vi, que trouxe ela, foi a Rosigada. A Rosigada que manda aqui na área. Então foi ela que deve ter conversado lá com as coisas, com a Rosigada. Então é capaz dela ficar aí uma temporada ajudando a Rosigada. Entendeu? Professor Luiz, em Mitologia, página 4, poderia exemplificar a quebra do mito do fantasma da máquina e do mito de o silêncio resolver os conflitos? Ok. São dois mitos. Seria importante fazer uma correção já. É o fantasma na máquina. Tá? É o fantasma na máquina. Na máquina. Isso eu estava olhando aqui. Isso vem desse livro aqui, na verdade, que se chama Tábula Rasa, que é o livro dos professores Stephen Pinker. E o que acontece no contexto aqui do verbete é o seguinte: ele coloca ali no livro que um livro se chama Tábula Rasa. Então ele vai discorrer sobre a possibilidade da gente ser uma tábula rasa quando a gente nasce, e a partir disso, né, o que é que acontece, né? Mas também ele coloca algumas outras situações possíveis ali, e uma delas é da gente ter o fantasma na máquina. E a quebra é o seguinte: nós dentro da Conscienciologia sabemos que existe um fantasma na máquina. Na verdade, é a consciência. A consciência é o fantasma. E que aqui ele tenta destruir essa possibilidade. Ele não admite, até pela visão cartesiana, mecanicista que ele tem. Esse livro aqui foi trabalhado já uma vez num heterocrítica, e esse é um dos conteúdos heterocriticáveis dele, que na verdade existe um fantasma na máquina, né? Só que ele ainda não descobriu. Mas o interessante é que ele coloca como uma possibilidade, pelo menos ele admite, mas ele aqui vai construir argumentos para tentar destruir essa hipótese, ao contrário do que nós temos trabalhado aqui, que é para... E o outro seria... Qual é o outro, O professor? mito de o silêncio resolver os conflitos.
Esse mito é o seguinte, eu coloquei aqui porque esse é um dos primarismos que eu vejo mais no consultório, que é o seguinte, eu não quero falar sobre esse assunto. Eu vou deixar o tempo passar e aí a gente esquece. Para ver como fica. Isso. Não, e aí a gente esquece. E isso é uma besteira. A gente não esquece nada, os problemas continuam ali. Então eu uso muito a alegoria no consultório, que é o seguinte, é como se a gente... quando alguém fala isso, eu coloco o seguinte situação. Vamos supor que a gente fosse limpar o consultório aqui e a gente fosse pegar a sujeira e botar para debaixo do tapete. Se a gente entrar aqui no consultório, a gente vai dar uma olhada por cima e parece que está tudo limpo. Mas, na verdade, a sujeira está debaixo do tapete. Se a gente pegar e sacudir, nós vamos fazer essa sujeira se espalhar. Então, o processo da pessoa não querer falar, e achar, e esse é o mito, de que o silêncio resolve os conflitos, isso é de um primarismo psicológico, na minha visão, muito grande, porque isso não vai resolver. O próprio processo das psicoterapias, de uma maneira geral, é o contrário disso, que é falando sobre os seus problemas que a gente resolve. É como se a gente gastasse eles. E também o processo de falar sobre os problemas, a gente às vezes vai descobrindo novas maneiras de lidar com eles. E isso é que é importante. Então não adianta querer se calar, isso não vai se resolver sozinho. Essas coisas não se apagam. Em Parafatologia, página 2, quarta linha, de que maneira se poderia integrar a educação sobre bioenergias no contexto da vida cotidiana para os adolescentes? Bom, o ideal é que um dia as bioenergias fossem ensinadas a partir de casa e depois da escola. Na minha visão, eu vejo que esse é uma coisa que ajudaria muito todo mundo ter noção das bioenergias. Então, é um processo que a gente vai ter que... É um trabalho de formiguinha, Dentro da Conscienciologia, nós temos crianças hoje que estão trabalhando em dinâmicas, têm uma dinâmica regular, fazem alguns cursos, adolescentes da mesma maneira, existe a Sinvex, a Evolucim, que são instituições que trabalham com crianças, com adolescentes, jovens, adultos e crianças, respectivamente. Então, na verdade, tem que ter um currículo. Daqui a pouco nós vamos ter uma escola, seguramente, com base em alguns conhecimentos da Conscienciologia. Eu penso que isso vai. Nós temos conscienciólogos que são proprietários de escola, mas eu sei que ainda não conseguem lá dentro botar um currículo conscienciológico, Isso ainda é um desafio, porque existe todo um trâmite burocrático, etc. e tal, e existe preconceito também. Então nós temos que lidar com isso, mas no âmbito dos cursos nós vamos ter que falar. O que a gente tem que fazer, na verdade, é falar sobre bioenergias e principalmente aplicá-las, porque a teoria não é suficiente, tem que praticar para a pessoa saber. E a partir disso ela valoriza o processo de mexer com as bioenergias. Em Fatologia, página 1, sexta linha, já utilizou alguma vez o código F44.3, transtorno de transe e possessão da CID-10 nas suas vivências profissionais? Olha, não usei, usar mesmo eu nunca usei, eu não me lembro de ter dado esse diagnóstico. A minha intenção de colocá-lo aqui é o seguinte, eu não coloco, nunca dei esse diagnóstico pelo seguinte, eu já tenho uma visão diferente, quando eu vejo alguém na minha frente incorporado, eu às vezes nem vou dar um diagnóstico nenhum, porque isso às vezes vai dar mais problema do que alguma solução. O fato é que eu quis colocar esse diagnóstico aqui para mostrar que na própria classificação internacional de doenças, eles admitem situações em que haja possessão, do ponto de vista espiritual, vamos colocar assim, e que isso, em alguns casos, pode ser patológico e outros não. E eles admitem isso aqui. Se você for se deter, ler, eu trouxe aqui o CID-10, se alguém quiser dar uma olhada, e olhar isso, então já se admite dentro da própria ciência essa possibilidade. Entretanto,
ainda, se alguém tem um diagnóstico desse, né, e vê um CID desse, a pessoa, na grande maioria das vezes, ela vai ser olhada com olhos meio tortos. Mas é um começo, né? Então, veja, a própria classificação internacional de doenças admite, dentro de contextos culturais e religiosos específicos, a possibilidade de o indivíduo ter fenômenos dessa natureza. Ainda é encarado como uma doença, muitas vezes, mas já abre uma porta para que a gente possa compreender isso de uma maneira diferente. Agora, aqui está perguntando como diferenciá-lo de fraude por parte do paciente. Eu nem sabia da existência desse código, o CID-10, apesar de ser médico há 23 anos. Isso é Eduardo Doria que está falando, isso, lá de Curitiba. Pois na verdade, hoje existe muita doença e a gente nem sabe todas elas. Mesmo o médico não consegue. E se o Eduardo não é dessa área, então é mais fácil entender porque nem conhece. E o fato é o seguinte, eu vi um vídeo na internet outro dia que o próprio reitor da USP, lá também não conhecia, lá o cara que era da Faculdade de Medicina. E existe um outro colega médico que é espírita e ele foi mostrar para o cara que já existia esse tipo de diagnóstico. Então, assim, se tem, não vamos estudar, porque o que ele queria era ter alguma comprovação de que havia um problema já. E o colega lá, o doutor Sérgio, foi mostrar para o reitor, não, olha aqui, ó, no código já existe tal situação prevista. Então, vamos estudar isso aqui. Está previsto, pode. Então, já é um começo. Então, esse é o fato. Muitas pessoas desconhecem a possibilidade desse diagnóstico. Entretanto, sempre é um diagnóstico problemático, porque é uma pessoa que ela está possuída, né? Agora, isso aqui já tem desde a antiguidade o processo da possessão, né? Isso não mas já está medicamente classificado. Professor Luiz, de que modo as práticas conscienciológicas podem ajudar no tratamento da leucoaraiose, que é um tipo de demência? Bem, as demências é um processo, vamos dizer, de desintegração do sistema nervoso central, essa específica aí eu não conheço muitos detalhes, né? É um processo mais vascular, é uma delas, não é a mais comum, a demência mais comum é a doença do tipo Alzheimer, mas as práticas conscienciológicas podem ajudar da seguinte maneira: primeiro, o processo da energia. A própria pessoa, o processo do arco voltaico crânio-chacral, ele é um speed disk, é um processo de passar energia e dar uma revitalizada em toda a condição neuronal. E a gente sabe que quanto melhor você mexer com as energias e quanto mais rígido for a sua pensenidade, favorece esses processos. Eu penso que as práticas conscienciológicas, elas não são a panaceia para tudo. Acho que isso tem que colocar, e eu coloquei aqui, que esse é um dos mitos, se eu não me engano, na mitologia está colocado. Eu penso que as práticas todas, por exemplo, a conscienciologia está muito baseada em cosmoética, né, e no processo da retilinearidade pensênica, por exemplo. Se você pensa bem, o que está passando aqui por dentro? São coisas boas. Se você pensa mal, né, você vai gerar doenças. O processo dos conflitos intrapsíquicos, esses são extremamente sérios, porque eu vejo que o processo psicossomático ele está muito relacionado com isso. Então, veja, se você está sofrendo, o processo da autoinconflitividade é uma das coisas que, na minha visão, mais vai gerar saúde. E nas demências, de uma maneira geral, às vezes, existe uma visão psicodinâmica em que diz que, e a gente nota que alguns pacientes, ao demenciarem, antes disso, eles começam com uma postura de fechadismo consciencial. Eles vão entrando para dentro de si, né? Existe a palavra ensimesmar, que é você entrar para dentro de você. E a gente percebe que alguns pacientes, e eu vi uma paciente outro dia, de 41 anos, demente. Num caso assim,
muito fora da curva, né? E o caso dela, se a gente for ver na história dela, teve problemas recentemente e como se ela quisesse sair da vida. E aí o processo... Então quem está tomando conta dela hoje é a mãe dela. A mãe tem 65, por aí, 65, 70 anos, e está tomando conta da filha de 40 e poucos. Mas num quadro demencial gravíssimo e raro, pela idade e sem história de demência na família. Mas olhando a história da paciente, que eu obtive pela família, a gente vê essa situação de ensimesmamento, né? Ok? Luiz, Diga lá. na página 1, patologia, 4ª, 5ª e 6ª linhas, a conscienciologia complementando os gaps conceituais caracterológicos do manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais e da classificação internacional das doenças. Podia dar uma geral, por favor? Posso. Bom, a Conscienciologia vem trazendo alguns conceitos, né, que eu acho melhor trazer exemplos. Por exemplo, síndrome de abstinência da baratrosfera, né, que está aqui na remissiologia. É uma síndrome que a gente vê acometer as pessoas, e tu vai procurar isso em qualquer uma dessas classificações, não existe nada parecido ali. Outra, síndrome da ectopia afetiva, né? Para a gente citar um outro exemplo. A coisa mais próxima que tem da síndrome da ectopia afetiva seria aquela síndrome de Estocolmo, que a gente vê, que é um exemplo, inclusive, dentro da síndrome. Mas não se fala desse processo, né, de você ter um amor errado, de você gostar de alguma coisa que não faz bem para você. Então, a única coisa que tem. Então, esses são dois exemplos, por exemplo, de conceitos que a Conscienciologia está trazendo e que podem ajudar, né, no futuro, para a gente ter uma classificação diagnóstica de uma maneira diferenciada. Eu coloquei aqui no verbete, lá, um pouco antes da taxologia, na página 5, que é o desafio, o desafio que eu penso é a gente incluir dentro das hipóteses diagnósticas a visão conscienciológica dentro da anamnese que a gente vai fazer de uma pessoa. Por que não a gente colocar mais esse item? Eu não estou aqui dizendo que não existam doenças físicas bem estabelecidas, nada disso. Existe tudo isso. Mas por que a gente não pode também aumentar o rol de possibilidades diagnósticas com a visão conscienciológica? Eu acho que isso pode, nós vamos fazer isso, nós já começamos a fazer isso, mas ainda isso não está sistematizado, nós não temos um tratado de consciencioterapia ainda, mas nós vamos ter de conscienciometria, nós vamos ter isso. Nós já estamos começando a trabalhar nisso aí, individualmente, né, mas ainda não é um esforço que dá para a gente fazer uma publicação. Luiz, Oi. Na página 5, item 7, você fala do transtorno da identidade de gênero. Isso. Na Conscienciologia, a gente sabe mais ou mais, a gente tem conhecimento, né, de como é que a Conscienciologia vê isso. Eu queria entender como é que a psiquiatria vê isso e como é que você consegue fazer a interação entre a Conscienciologia e a psiquiatria nesse item. Ok. Bom, Rosa, primeiramente eu queria te agradecer, porque a Rosa é uma amparadora intrafísica. Eu acho que o senhor fez uma excelente escolha quando botou ela um pouco à frente desse trabalho, que o que ela ajuda a gente a fazer, e ela ajudou muito na construção desse verbete, principalmente no começo, em que a minha própria visão estava muito tacanha, e ela ajudou a ampliar. A definição tem muito a mão dela, né? Tem as ideias dela, e eu acho que eu quero fazer esse agradecimento. Isso tem a ver um pouco com o processo aqui do verbete. Bom, Rosa, é um desafio a gente ver isso, assim, ó. Hoje eu já não consigo mais ver um paciente só com essa visão psiquiátrica, quando eu olho um paciente que tem um transtorno de gênero.
né? Transtorno de gênero, para todo mundo ficar bem claro, a pessoa não se aceita. É os casos de transexualismo, né? Não é transvestismo, é transexualismo. É aquela velha e famosa frase que é chavão. Eu sou né? O cara é um homem, ele diz, eu sou uma mulher presa num corpo de homem, e vice-versa, né? Então, o que é que acontece? Do ponto de vista da psiquiatria, o que a gente faz? O tratamento hoje para isso é a pessoa aceitar a própria condição que ela admite ser. Então, se apoia, por exemplo, um cara que é homem, quer virar mulher, a psiquiatria hoje apoia esse processo, claro, não em 5 minutos tomar uma decisão. Isso é um processo longo, tem que passar por psicoterapia, por tratamentos, e ver se a pessoa realmente quer e fazer a mudança de sexo, né? Isso existe e é assim que a psiquiatria hoje se comporta. Do ponto de vista conscienciológico, eu já tenho as minhas restrições a esse tipo de conduta. Entretanto, há pessoas que, ao mudarem, que se submeteram à cirurgia e estão muito bem, né? Dentro da concepção dela, aquilo era o melhor. Mas a gente sabe de casos em que a pessoa muda e também não fica contente, né? E aí começam os problemas. Por isso que tem que ser muito bem avaliado, porque, veja, para deixar alguém se submeter a uma cirurgia dessa, você tem que fazer uma avaliação muito séria. E alguém que você já vê claramente que tem uma psicopatologia estabelecida. Então você não sabe, você não consegue ter certeza se, de fato, aquilo é fruto, né, vamos dizer assim, de uma constatação da pessoa e de uma incongruência entre o corpo físico e o seu sentimento, né, de gênero, ou aquilo é mais uma doença do ponto de vista que pode trazer outros problemas a posteriori. Então nós já tivemos todos os exemplos, pessoas que melhoraram ao mudar e pessoas que pioraram ao mudar de sexo. Luiz. Eu até, só um minutinho, eu até diria que Balzac caracterizou bem o contexto desse conflito na síndrome da Charlotte, no extrafísico, quando ela diz, eu num corpo de homem, isso aí sintetiza bem o conflito desse tipo de situação. Eu, toda vez que vejo casos assim, hoje eu me reporto a esse conflito lá. Quer dizer, a pessoa está totalmente antagônica à condição nova que ela vai receber e não tem jeito, não tem apelação possível. Ela vai viver um psiquismo feminino dentro de um corpo masculino, que é justamente esse de estar o restringimento absoluto, né? Praticamente uma instituição total para a pessoa. Para ela é um caso de instituição total. Ela recebeu um corpo que ela não quer manobrar, ela não quer manejar, ela não se sente bem dentro daquilo. Então, é uma nova síndrome, a síndrome de Charlotte pode ser usada futuramente na psiquiatria. E existem coisas assim, recentemente eu vi não um consultório, eu vi na TV, uma situação na internet, uma situação de o cara era homem, ele queria virar mulher. Muito bem. Mas ele dizia-se lésbica. Ele gostava de mulher. Então ele queria virar mulher fisicamente para continuar aí tendo relacionamento afetivo, sexual com mulheres, porque ele se via lésbica. Então, estou vendo como é que é o negócio? Então, assim, mas já gosta de mulher, para que vai mudar para homem? Né? Para que vai mudar de ser homem para mulher? Exatamente, mas aí não queria ter o tipo de relação entre homem e mulher. Então, assim, isso aí, pessoal, a gente vai vendo o processo da psicopatologia humana, né? Bem séria, e isso está cada vez mais claro. É importante colocar aqui, por exemplo, a questão do homossexualismo. Em que sentido? O homossexualismo, até o DSM-3, ele era considerado doença. A partir do DSM-4, ele foi retirado como uma doença. Se diz que porque existe, né, ele
esses diagnósticos, muitas vezes, eles são feitos em assembleias por aclamação e na Associação Psiquiátrica Americana sabe-se que tem muitos psiquiatras homossexuais. Então, eles votaram contra, né? E hoje o que tem de homossexualismo como doença em qualquer um dos dois critérios diagnósticos é quando a pessoa tem um homossexualismo e tem uma incongruência, ele é egodistônico. Então, o cara, ele é homossexual, por exemplo, masculino, e ele sofre com aquela condição, né? E ele sofre muito com aquilo e ele não quer ser homossexual, mas a orientação sexual dele é nessa direção. E ele não quer ser assim, porque ele é parte de uma minoria que sofre muito, né? Então, esse caso de homossexualismo, que é um caso diferente desse de identidade de gênero, homossexualismo é um problema de orientação sexual, não é opção sexual, como se a gente ouve aí muitas vezes falar. Você não opta por quem é o objeto do seu desejo. O que você vai optar é por atuar esse desejo. Mas a orientação, você cresce e você, quando vê, você percebe. É só cada um pensar dentro de si aí. Quem é homo ou quem é hétero, não interessa. É só pensar. Quando foi que eu escolhi gostar do sexo oposto? Pense. Eu duvido que alguém aqui vai conseguir dizer uma data. Ninguém vai conseguir. O que você vai conseguir é pensar assim, não, a partir de uma certa idade, eu comecei a perceber que o menino ou a menina me interessava. E aí eu comecei a direcionar o meu afeto para aquele objeto. É isso que a gente consegue divisar dentro da gente. Mas a gente não consegue divisar uma escolha desse objeto. Porque isso não existe. E aí pode ter influência lá de trás, certamente, do retrossomas. E aí, né, o cara teve 10 vidas como mulher. Agora vem numa vida homem. O objeto sempre foi homem lá nas outras vidas. E agora ele tem que mudar para mulher. E às vezes ele continua com a energia que o atrai de homem. E aí isso dá um nó na cabeça do indivíduo. E às vezes eu acho que isso pode explicar muitos casos de homossexualismo. Com certeza. Mas não é a única explicação. O homossexualismo é uma doença, é um problema, eu diria, para muitos, outros não é problema, e tem muitas causas, desde o ponto de vista genético até o ponto de vista consciencial. Eu acho que isso é uma gama de etiologias que vão explicar essa condição. Luiz, oi, pode falar. Aqui na definologia, na segunda linha, você coloca ali para estabelecer conexões e aproximações simples e complexas, né? Você está desde o início do verbete falando de várias aproximações, né? Isso. Mas como que você definiria uma aproximação que é mais simples e outra que é mais complexa? Por exemplo, uma aproximação simples, né? O processo assim no conceito, por exemplo, como eu falei, da síndrome de Estocolmo, que isso é vista pela psiquiatria e que dentro da própria conscienciologia a gente consegue entender dentro da síndrome da ectopia afetiva. Agora, as complexas, elas são tão complexas que eu mesmo ainda não consigo. Mas assim, o que eu consigo divisar é que assim, nós vamos ter que abranger, né, o processo assim, e eu diria que o complexo é ver o indivíduo numa condição mais multidimensional. Isso é mais complexo, né? Todas as visões que a gente tem aqui do ponto de vista intrafísico e da psiquiatria, elas não necessariamente são monodimensionais. Por exemplo, ela já viu o bio, psico, social, né? Essas coisas. Já são 3 dimensões. Mas a gente precisa ampliar isso para ver multidimensionalmente, pluriveicularmente. Então, isso eu vejo que são aproximações complexas, que a gente vai ter como desafio, né, do desenvolvimento dessas duas ciências. Entendi. Ok? Luiz, aqui no B. Sim. Luiz, no B. Eu vou olhar para lá porque eles vão te filmar, mas pode falar. É um item na fatologia e 3 na taxologia.
Na fatologia, na página 2, a 12ª linha. O fato de, a rigor, só existir autocura, mas o uso de medicação psicofarmacológica ser essencial para a melhora. Qual é a linha, tu sabe me dizer? É a 12ª, De na cima para página baixo? 2. O fato de, a rigor, só existir autocura, mas o uso da medicação psicofarmacológica ser essencial para a melhora. É isso? Queria ampliar? Isso. Tá, vamos começar por essa. É o seguinte, na minha visão e na visão da Conscienciologia, o que existe é a autocura, ponto. Agora, autocura não significa curar-se sozinho no sentido de sem ajuda, não quer dizer isso. Autocura significa você mesmo iniciar, manter o processo, né, de autocura, você ir atrás disso. Mas a gente pode ter ajuda. No caso aqui, eu estou me referindo ao processo da medicação. Muitas vezes, veja, o seu soma está variado. Eu não estou falando só de doenças psiquiátricas, doenças clínicas, físicas mesmo. O seu soma está variado. E você precisa da ajuda de tal medicamento para melhorar, né, a sua condição. E isso vai te propiciar, por exemplo, ser um completista na sua PROEX. Então, a gente tem que parar com essa besteira de achar que a gente vai dar jeito com energia em tudo e nós não precisamos de nada, né? Isso não é verdade. Eu sei que a gente recebe muitos evolucientes na OIC. Eu ainda não sou consciencioterapeuta, mas eu atendo alguns casos lá como uma ajuda, né, quando precisa de alguma avaliação psiquiátrica, e a gente sabe que as pessoas às vezes vêm com uma ideia infantil, de alguma maneira ainda idealizada, de que a gente vai com a energia curar tudo. A energia é a panaceia. Não, a energia, o processo da bioenergia me parece importantíssimo, mas a energia é um pedaço, né, do pensene. O PEN me parece que está na base da doença, de todas até, né? Sem ele, tudo começa a degringolar do PEN. Mas às vezes a coisa está lá no físico mesmo, né? O processo já está bem arraigado. Então a gente tem que usar remédio e vai ajudar. E isso vai possibilitar o indivíduo, por exemplo, chegar ao processo de autocura. Porque às vezes ele está tão transtornado que ele não consegue nem sentar para pensar, para se auto-pesquisar. Então, os remédios são muletas, mas às vezes a gente precisa de muletas. E acabou-se. Nós temos que parar com essa idealização. Remédio é fruto de quê? De muita pesquisa, muito estudo e da própria inteligência humana. Então, nós precisamos aquecer quando a necessidade dessa situação se impuser. E como lidar Oi. E como lidar, nesse caso da medicação, com os efeitos colaterais? Bom, nós não temos remédios perfeitos. Esse é o processo. Então, veja, a questão dos efeitos colaterais, eles existem, né? Não é... Uma coisa que a gente precisa ficar bem claro, independente da medicação, se você for pegar a bula, ela é praticamente um livro, né? De alguns remédios são páginas e páginas do negócio. Nós temos que entender que as bulas são cópias traduzidas das bulas americanas. Nos Estados Unidos, tudo dá processo. Então, os laboratórios, numa tentativa de se eximir da responsabilidade, eles fazem aquelas bulas enormes, assim. Bom, na prática clínica, a gente vê que os efeitos colaterais das medicações, elas são, em geral, 2 a 3% do que está escrito numa bula. Então, veja, a questão de usar uma medicação é sempre na mensuração do benefício e do malefício daquela medicação. Eu garanto para vocês, a doença, quando está instalada, seja qualquer uma, ela é muito pior do que o efeito colateral, às vezes, do que o remédio possa trazer. Mas isso tem sempre que ser sopesado.
E outra coisa, isso tem que ser discutido com o paciente, né? Não é o paciente, o conceito na Conscienciologia é muito melhor, que é evoluciente. O paciente é sempre aquela visão estática, passiva, e não, a gente tem que conversar sobre o processo. Mas tem hora que a gente tem que dar o nosso posicionamento. Tem que usar remédio. Acabou-se. Você tem um problema e o problema está necessitando. Então, assim, o possível efeito colateral, se ele é menor do que o benefício que a medicação vai te trazer, a gente tem que usar. E pronto. Usa, vê o resultado. Aí o próprio princípio da descrença sendo... Né, a questão da medicação utiliza o princípio da descrença claramente, porque você tem que ver algum resultado com a medicação. Se ela não está trazendo um resultado favorável, a gente tem que rever. É fato que, no processo psiquiátrico, o próprio doente, às vezes, ele não vê a melhora. Mas ele não vê porque a própria patologia também o impede de ver. Mas a gente vai, por exemplo, aferir com seus familiares, com as pessoas que têm convívio, e as pessoas dizem, não, ele melhorou muito. E aí apontam fatos, esse e aquele. A pessoa não vê, mas os outros todos veem. Então, só ela está certa, todo mundo está errado. E aí a gente tem problemas quando a pessoa não aceita usar a medicação. E esse é um problema. Eu sempre digo assim, a psiquiatria ela tem uma dificuldade que é o seguinte, se você tem um problema no dedão do seu pé, a sua cabeça está funcionando bem e diz assim, meu dedo do pé está com problema. E você vai lá buscar ajuda. Mas quando o órgão que está doente é aquele que o leva a buscar ajuda, aí tudo complica. Por isso que nos consultórios psiquiátricos, quem traz muitas vezes o paciente é a família. Né? Porque o indivíduo, às vezes, dependendo do grau do seu problema, ele está tão acometido, ele não tem condição de ele mesmo discernir, né, que ele necessita de ajuda. E o processo da interdependência é isso. Interassistencialidade é isso. A família vai ajudar aquele indivíduo, levando ele à atenção médica necessária. Tem os 3 itens da taxologia também. Vamos lá, então. Depois... Então, é o item 5, tá, que inclusive fala de macropecado destrutiva. Sim. O item 9 e o 12, que falam de suicídio. 9 e 12, isso, né? Os 3. Tá. Bom, macropecado destrutivo é o seguinte, você sabe o que é macropecado destrutivo? Bom, eu sei. O que acontece é justamente o seguinte, nos transtornos bipolares, ele é muito comum, ele está associado à riscomania. Então, por quê? Porque muitas vezes os bipolares, eles são viciados em adrenalina, que é uma das grandes drogas viciantes que nós temos. E ele vai, por exemplo, por causa dessas necessidade de ter essa energia, né, que a adrenalina fornece, ele, por exemplo, vai fazer paraquedismo. E aí, né, sem querer, querendo, algumas vezes os paraquedas não abrem, né, e ele morre. Isso é uma macropecado destrutiva, vamos dizer, na minha visão, bem clara. Então, o cara busca isso, entende? Porque ele quer emoção. A vida dele é uma montanha-russa, ele gosta, ele precisa disso. E existem muitas pessoas, infelizmente, que morrem em função dessas situações. Então, aqui, no filme que ele mostra aqui, nesse caso aqui, o Mr. Jones do filme, o cara, ele é um carpinteiro, alguma coisa assim, ele sobe e fica lá no topo, no cume do telhado, com a mão aberta. Imagina se ele tem um desequilíbrio, alguma coisa, ele morria, quebrava o pescoço, né? E aí acha que isso é coincidência. Não, na verdade, em função da própria patologia, ele estava num surto maníaco, ele achou que ele podia ficar lá sem nenhum problema. Então ele acaba morrendo. No filme não acontece nada, mas poderia. E é isso que a gente quer colocar aqui, para vocês terem uma ideia dessas possibilidades. No 9, que é o transtorno depressivo e do borderline, a questão do suicídio é o seguinte, porque esses dois transtornos, eles causam muito sofrimento. E as pessoas muitas vezes acham que a solução é se suicidar.
Eu sempre pergunto aos meus pacientes, quando eles mencionam isso, qual é a certeza que você tem que ao morrer o seu sofrimento passa? E quando a pessoa Ele diz... não consegue me dar uma resposta dessa, entendeu? E se ele tem uma visão multidimensional, ele sabe que não vai passar, entende? É porque ele vai continuar, apesar de que eu não partilho daquela visão espírita que sempre o que a pessoa se suicida, ela necessariamente vai passar por um período de expiação, né? Ela vai lá para os umbrais, ginas, etc. e tal. Não acho que isso aconteça. Cada caso é um caso. Mas eu não acho que vale a pena arriscar. Nós temos que enfrentar os nossos problemas aqui. Morrer não é uma boa solução. Todo mundo vai morrer. Então, para que temos que adiantar isso nessa hora? Vamos passar pelo nosso processo. Esse é o nosso desafio. Eu sei que tem pessoas que têm um sofrimento na vida muito sério, mas tudo tem um motivo, tudo tem um encadeamento. O que nos dificulta, às vezes, é a nossa ignorância, que não entendemos esse processo. E aí, por isso, a gente acha que suicidar é uma solução. Luiz. Diga aí. Você pode dar a sua opinião? São duas perguntas. Queria saber a sua opinião sobre o movimento da luta antimanicomial no Brasil, questão da reforma psiquiátrica, o que você pensa sobre, e também a questão da política de redução de danos. São dois temas polêmicos, eu gostaria de saber a sua opinião. Bom, vamos começar pela política de redução de danos. Ela é mais usada no âmbito do tratamento da drogadição. Veja, a princípio, existe eu sou dos males o menor, né? Agora, as coisas têm que ser bem feitas, né? Não em alguns países tentou-se fazer, por exemplo, locais para usar droga, isso não funcionou. Eles estão voltando atrás, né? E isso está assim. Agora, em alguns contextos, é muito melhor você prover a seringa, né? Mas não é que tu vai chegar lá e vai incitar o cara a dar. Ele já é um dependente, ele tem que vir buscar a seringa, por exemplo, né? E isso vai promover, por exemplo, vai diminuir o alastramento das doenças, né, que se contagiam em função do uso da seringa, como a AIDS, por exemplo. Então, eu sou favorável a esse aspecto. Agora, tudo tem que ser feito, bem feito. E, evidentemente, Ivo, assim, não é uma política só que tem que ser adotada, é um conjunto de coisas. O processo das drogas é muito mais sério. Eles ainda estão brincando, não se é sério sobre isso, né? Eu não trabalho diretamente nessa área, porque hoje a dependência química, ela virou uma subespecialidade dentro da psiquiatria. Quem trabalha com isso, trabalha só com isso, porque já é assim um mundo, né, para a pessoa se dedicar. E os melhores serviços têm, no máximo, 30% de sucesso nas suas intervenções. Então, você veja que de 100 pessoas que entram numa clínica, às vezes só 30 vão melhorar. Então, isso é muito sério. É porque é uma doença muito grave, com muitas facetas que a gente não compreende. E a luta antimanicomial, eu acho o seguinte, eu sou favorável a ela, em que sentido? Do jeito que estava, não dava para ficar. Aqueles verdadeiros depósitos humanos, né, de doentes mentais. Eu tive professor lá que fez um trabalho lá numa instituição de Santa Catarina, e ele foi ver que uma grande porcentagem dos pacientes que estavam internados naquela instituição, na verdade, eles tinham epilepsia, uma doença completamente tratável do ponto de vista neurológico, e que eles estavam há anos dentro de um hospital psiquiátrico. Então, nesse aspecto, eu acho que a luta antimanicomial, ela veio para ajudar a alertar e fazer. O que eu não concordo é simplesmente com a postura de fechar leitos psiquiátricos. Eu acho que tem que fechar leitos ruins, hospitais ruins, clínicas ruins. Isso a gente tem que fechar mesmo, porque isso é um tratamento desumano com as pessoas, né? Agora, ao fechar, muitos dizem, mas nós preconizamos a abertura de diversas outras modalidades de substituição. Ok, também
Isso estava faltando, isso era um gap, né? Hospital dia, residência terapêutica, pensão protegida, todas essas modalidades têm o seu lugar dentro do rol de possibilidades terapêuticas. Entretanto, nós ainda precisamos de leitos psiquiátricos fechados. Não há como você manter um indivíduo, às vezes, em surto psicótico crônico ou agudo, num ambiente que não seja uma internação fechada. Agora, ela precisa ter condições, ela precisa ser humanizada, não precisa se manter o indivíduo fechado, né? Aqui, eu ouvi aqui alguém falar choque, isso é uma coisa que tem que esclarecer. Eletroconvulsoterapia, do ponto, e eu vou falar uma coisa aqui que vai talvez impactar em algumas pessoas. Do ponto de vista de tratamento, é o melhor tratamento que existe em termos de resultado. Entretanto, o que a gente tem que entender é o seguinte: choque, né, que é a ECT, que a gente chama, ele funciona e melhora, e ele hoje é aplicado em casos graves, em ambiente de bloco cirúrgico, com anestesista, tudo sendo feito, e quando as medicações não foram eficazes e não puderam tirar o indivíduo do seu nível de sofrimento psíquico. Mas, se a gente for comparar remédio com ECT dá um banho. Agora, eu vejo que na Conscienciologia nós temos um ECT, se chama arco voltaico, que é uma coisa bem similar. O princípio do arco voltaico é o mesmo princípio do ECT, que é fazer uma descarga elétrica, né? Só que num outro nível, do ponto de vista cerebral e paracerebral, e sabe lá onde é que atinge. Mas, né, no nosso caso, a gente imagina que seja o holossoma, né, que vai. Mas é um processo. E o ECT, ele vai produzir uma descarga elétrica e é uma convulsão por milissegundos, em que isso produz, na verdade, né, eu e a Diorene aqui já vimos casos em hospitais que a gente trabalhou, que o indivíduo não saiu de meses de surto psiquiátrico grave. E a partir de ECTs o cara saiu, né? Durante uma festa dentro da unidade, o cara voltou, assim. E isso é fruto daquilo ali. E a gente tentou tudo quanto era abordagem, e não foi possível. E aí tivemos que usar ECT e funcionou. Agora, nada funciona para todo mundo, nada funciona sempre. Isso é que a gente tem que relativizar de uma maneira geral. Luiz, Jussara aqui, ó. Na página 1, sim, na fatologia, na terceira linha, as manifestações de assédio induzindo o diagnóstico psiquiátrico. Podia expandir um pouquinho aí? Bom, às vezes, assim, o processo do assédio, e aí vamos entrar assim no processo da possessão, né, da semipossessão, pode, às vezes, causar algumas manifestações, e os indivíduos são trazidos na presença de um profissional de saúde mental, e às vezes eles vão ser taxados como doentes mentais, e em algum psiquiatra que tem alguma vivência, pode às vezes não ocorrer esse tipo de manifestação. Às vezes vai precisar de remédio, sim, mesmo sendo um processo de assédio, tá? Ali, de uma possessão, mas às vezes não, às vezes acontece dá para fazer um processo de desassédio, de um resgate, se a pessoa está habilitada. Se ela não está, às vezes vai tomar remédio, e também ajuda, muitas vezes ajuda, né? Porque eu coloquei aqui num caso que às vezes o remédio ele pode fechar um pouco o parapsiquismo por um tempo e a pessoa melhora. Eu já vi todos esses casos. Assim como eu já vejo que o próprio processo do parapsiquismo destrambelhado causa doença psiquiátrica. E então nós temos todas as possibilidades. E aqui eu quis trazer isso para a gente pensar. Outra coisa também, na página 2, também na fatologia, na segunda linha, no final da segunda linha, o impacto da dinâmica familiar na consciência. Isso.
Isso aqui é o seguinte, o Ricardo, que está aqui, sabe melhor do que eu, trabalha com família, e assim, ó, as famílias adoecem, elas adoecem a partir da doença de um indivíduo, as famílias fazem o indivíduo adoecer, né? Então, existe toda a dinâmica. Se a gente entende um pouco de interprisão grupo-kármica, a gente, às vezes, vai saber que naquela família nós vamos ter o povo que veio para ajudar e o povo que veio para atrapalhar. Há os resgates que têm que ser feitos e há aqueles que você pode contar como uma ajuda, né? Como um amparador intrafísico. Então, isso tudo vai interferir na condição da pessoa. Então, a gente vê muitas vezes assim, ó, que não é só o indivíduo que está doente, toda a sua família está doente, né? Principalmente na questão da droga, né? Você vai vendo que o indivíduo, ao começar usando álcool e virando um alcoolista depois, toda a família começa a sofrer. E por isso que nós temos hoje esses grupos de ajuda que não se restringem ao indivíduo. Eles também estão, né, com trabalhos para as famílias, né? Que existem, né, dentro dos alcoólicos anônimos, depois tem o grupo da família, e existem várias outras abordagens. Então, tem hora que a família, ela adoece o indivíduo, tem hora que ela adoece a partir da doença do indivíduo, porque ela vira uma cuidadora, e quem cuida, muito frequentemente, adoece. Porque o cuidado é um negócio extenuante, e muitas vezes fica restrito a 2, 3, 4 da família. E aí aquela pessoa se sobrecarrega e adoece também. Então, a gente vê isso muito frequentemente no consultório. Sim. Onde a pessoa melhora e sempre algum da família começa a adoecer. Sim, existe tudo isso. Tem esses casos. Existe isso. A gente, principalmente no processo psicoterápico, a gente vê que o indivíduo, ao melhorar, né, isso às vezes atrapalha alguma situação familiar. Então, há muito solapamento de tratamentos, porque o indivíduo, às vezes, ele é o bode expiatório da doença familiar. Exatamente. E ele ali representa a doença. Sim. Ele, né? sintetiza. Ele é o elo mais fraco daquela corrente e às vezes a coisa estourou nele. E aí, muitas vezes ele melhorando, outro vai ter que piorar, porque alguém tem que ser o doente nessa família. Então, a família começa a puxar o tapete. Entende? Então é aquela mulher que sem querer esquece uma garrafa de cachaça num canto da casa, aí em vez de temperar a salada com álcool, com limão, né, apenas, ela bota um vinagrezinho na salada, aquele vinagre bateu na papila gustativa do alcoolista, é o primeiro gole. Dali ele vai tomar um porre hoje, vai ter uma recaída, e aí, foi sem querer. Então a gente sabe que, primeiro que eu acho que o inconsciente existe, e eu trabalho com outras coisas além do inconsciente, que é o processo multidimensional. Então, tudo isso existe, né? Alver Betógrafo, no item desafio, página 5, quando o paciente já chega com o diagnóstico pronto, apenas em busca do remédio milagroso, tal fato é comum entre estudantes viciados em Ritalina ou ansiolíticos. Está querendo a sua opinião aí. Olha, na verdade, como tudo, né, vai se descobrindo algumas coisas e as pessoas querem sempre uma pílulazinha. E esse é o ledo engano que muitos têm, de que uma pílulazinha vai consertar a sua vida. E isso, infelizmente, tem aumentado na medida em que a psiquiatria tem tido uma vertente que a gente chama de psiquiatria biológica, em onde cada vez as pessoas estão indo atrás mais de um remédio, né, para resolver os seus problemas. Então, eu vejo que a pessoa quer... E aí começa o desvirtuamento. O cara sabe que Ritalina é um remédio que pode deixar o indivíduo um pouco mais ligado. E em algumas situações realmente melhora. Melhora o quê? Melhora a atenção e a concentração. Mas só vai melhorar mesmo no indivíduo que tem problema.
Quem não tem problema de atenção e tomar uma Ritalina, o que vai acontecer é que às vezes vai ficar um pouquinho mais desperto. E aí eles começam a usar isso para estudar, para varar a noite de sono. Então, assim, hoje é a Ritalina, ontem era o Guaraná, mais antigamente era o café, e assim nós vamos, né, trocando de remedinho para deixar a gente acordado, estudando, sem compreender que a supressão do sono, quando ela é feita muito frequentemente, isso é que é a grande causa do adoecimento, e os transtornos de humor muitas vezes aparecem porque o indivíduo começa a passar horas e horas sem dormir. Então a gente vê nessas profissões que são feitas à base de plantões noturnos, e a vida hoje, né, nessas coisas 24 horas, todo mundo, qualquer um pode trabalhar de noite. Não é bem assim, pessoal. Muita gente adoece. Então a gente sabe que profissionais da área de saúde que dão plantão, vigilantes, né, pessoas que trabalham em tipos de comércios 24 horas, o que acontece? Esse povo adoece mais do que a média do ponto de vista psiquiátrico. Então, transtornos de humor são muito mais frequentes nessas populações. Por quê? Porque não adianta você dormir durante o dia, não recupera igual a dormir à noite, né? Você precisa ter um período de descanso, né, de algumas horas, e aí cada indivíduo tem uma variação. Uns precisam de mais, outros precisam de menos tempo. De que modo os estudantes da conscienciologia podem auxiliar o psiquiatra ou o psicólogo afoito para encaixar um paciente em um diagnóstico padrão? Olha, os estudantes, eu acho que não vão poder fazer muita coisa para o psiquiatra que esteja dando um diagnóstico, se eu entendi bem a pergunta. O que a gente pode fazer é o seguinte: cada um vai trabalhar em si, na sua autopesquisa. Se melhorando, você melhora tudo. Esse eu acho que é o ponto. Agora, é difícil, é uma situação complexa. Infelizmente, muitos dos meus colegas, né, e aqui na Conscienciologia, na comunidade aqui, eu só conheço 3 psiquiatras no momento, né, e tem alguns outros que eu sei que conhecem a Conscienciologia, mas não estão nas atividades conscienciológicas, e é muito pequeno ainda o número de pessoas que admite essa realidade multidimensional. Mas nós um dia fomos nenhum, hoje somos alguns. Quem sabe mais para frente seremos bastante, e aí isso vai melhorar. Em Mitologia, página 4, poderia comentar o mito de todos os remédios psiquiátricos serem viciantes. Muitos médicos têm receio de utilizar o receituário azul, que é a medicação controlada, pois há muitos pacientes que utilizam a medicação a longa data, principalmente os benzodiazepínicos. Seriam já dependentes? Bom, a questão é o seguinte: os remédios de tarja preta, que são esses aí que a pessoa que está perguntando está se referindo, e que são comprados hoje com essa receita azul, eles de fato são remédios que causam dependência. Não dá para negar. Agora, a dependência ela não se estabelece quando o indivíduo usa por pouco tempo ou às vezes de maneira ocasional. Para o indivíduo ficar dependente dessas medicações, elas precisam ser usadas numa certa quantidade e por um período de tempo prolongado, acima de 3 meses numa média, ok? Então a gente tem que ter muito cuidado. Outras coisas, esses remédios muitas vezes são necessários sim, no início do tratamento, muitas vezes mais do que depois. Entretanto, o que eu quis chamar a atenção aqui desse mito é porque se é remédio dado por psiquiatra já vai viciar. A maioria dos remédios dados por psiquiatras não viciam, ponto. Agora, é preciso de fazer uma diferenciação. Em medicina, viciar é uma coisa, acostumar é outra. Então, há remédios em que o seu corpo ele vai se acostumar com ele. E ele vai, se você retirá-lo repentinamente, o seu corpo vai sentir a falta desse remédio. Mas não porque você está viciado, porque você está acostumado.
Quando um remédio vicia, se você retira ele abruptamente, você pode ter até morrer. Isso é o caso mais raro, mas pode. Mas, de qualquer maneira, esses remédios que viciam, eles podem promover uma síndrome de abstinência. E essa síndrome de abstinência, muitas vezes, ela pode levar a problemas e complicações seríssimas. Tanto que, muitas vezes, para algumas situações de dependência a essas medicações, né, os benzodiazepínicos, que são os remédios mais prescritos no mundo, né, um remédio chamado diazepam, que é o nome da substância, é o remédio número 1 do mundo. Nenhum outro remédio é mais usado no mundo inteiro. Então, veja, é um remédio que é um calmante, porque as pessoas querem se acalmar. E, às vezes, o remedinho não ajuda. Só que, mal indicado, pelo tempo errado, e eles sozinhos nunca são o tratamento. Eles são sempre paliativos. Para a pessoa bem formada, do ponto de vista da sua formação psiquiátrica, todo psiquiatra tenta tirar esse remédio do mais rápido possível. Mas esses remédios não são apenas dados por médicos psiquiátricos. Clínicos, todos podem dar. Qualquer médico pode prescrever qualquer remédio. E, evidentemente, vai responder por isso, do ponto de vista legal. Em Maniologia, página 4, o que fazer com os pacientes que têm a mania de abandonar os tratamentos, migrando de médico em médico? Pois é, eu botei essa mania porque isso eu vejo muito frequentemente, né? Olha, o que tem que fazer é esclarecer, é o esclarecimento e informar a pessoa que está acometida de qualquer problema, e não só a pessoa, mas a sua família. Muitas vezes eu recebo a família, né? Ontem eu ainda recebi familiares de uma paciente para esclarecer. As pessoas têm muita dúvida, há muita ignorância sobre os problemas. Então a gente tem que esclarecer as pessoas que é o tratamento continuado. As doenças psiquiátricas, elas são difíceis, elas são diferentes, ela não é uma inflamação de garganta que às vezes em uma semana ela passa. São doenças crônicas muitas vezes, e doenças que têm recorrências. Então o indivíduo trata por um tempo, depois, se ela fez o tratamento certinho, muitas vezes o remédio pode ser parado, a psicoterapia pode ser interrompida, porque essa pessoa está bem. Mas às vezes, dependendo de um acontecimento da sua vida pessoal, 2, 3 anos depois, ela volta a ter uma nova crise. E é o que a gente chama de recorrência. Ela volta a ter, pela natureza da sua doença. E aí, ela tem que tratar de novo. Então, os tratamentos normalmente são um pouco mais longos do que o da medicina em geral. E pela natureza da patologia. Não é o médico que define que tem que tratar por 1 ano porque a gente quer. É a fisiopatologia da doença que diz que tem que ser assim. Então, a doença é que nos diz como é que ela tem que ser tratada. Ok? Minha esposa sofreu estresse no trabalho. Está deprimida, faz tratamento há 1 mês. CID-10F32. Tento ajudá-la, levando-a para sair, se distrair, mas ela se sente mal. Também não está sentindo fome. O que mais posso fazer além da esterilização de energia e do arco voltaico? Bom, se ela já está fazendo tratamento e está 1 mês, está tudo correto. Por exemplo, se ela está usando medicação há 1 mês, isso é pouco tempo do ponto de vista do remédio. Os remédios antidepressivos, eles demoram pelo menos 4 semanas para iniciar o efeito que a gente quer. E a gente sabe que em 2, 3 meses de uso, numa dose plena, é que a gente vai ter algum resultado. Além disso, eu acho que ela precisa de acompanhamento psicoterápico, que isso é fundamental. Todos os trabalhos mostram que o tratamento conjunto, quando necessário, remédio e terapia, é que dão melhor resultado. Não há nenhuma pesquisa que consiga contradizer essa evidência hoje. Então, além disso, eu acho que você tem que continuar estimulando, mas você também tem que entender que às vezes tem que respeitar o limite da pessoa. Às vezes, se ela for sair e ficar 5 minutos num determinado festa, por exemplo, ou alguma atividade social, isso já é um ganho para ela.
daqui a pouco os 5 minutos vão ser 10, daqui a pouco vai ser meia hora. Então, o que você tem que continuar é estimulando. Você também tem que ler sobre a doença, acompanhá-la à consulta médica. Se for o caso, às vezes, também fazer alguma conversa com o psicólogo que esteja atendendo, o psicoterapeuta, e aí vai dando o apoio que ela vai melhorar, né? Agora, tem que mudar, muitas vezes, a vida. Não dá para a gente se uma pessoa adoece, é porque alguma coisa está errada na vida dela. Então, ela tem que mudar. Se a pessoa não promover mudanças na sua vida, e muitas vezes comportamentais, ela às vezes melhora paliativamente por um tempo, mas se não mudou, às vezes, na raiz do problema, né, ela não vai voltar a adoecer. Professor Luiz, poderia esclarecer sobre a diferença entre opção sexual e orientação sexual? A não aceitação do gênero sexual atual pode ser devido ao excesso de valorização da forma física pela consciência? Pode ser isso, mas aí nós estamos falando assim, o processo de transtorno de identidade de gênero não tem a ver com isso. A pessoa não está dando bolas, o processo é ser homem ou ser mulher. Não é por ser bonito, por ser feio, por ser gordo, por ser magro. Isso é uma coisa que tem que ser entendida. O que tem que ficar claro na questão da opção e orientação sexual é o seguinte: não existe opção sexual, ponto. O que existe é orientação sexual. Orientação sexual é o que define a questão de homossexualismo, né? Heterossexualismo. Então, a orientação, que é onde o afeto da pessoa está orientado. O homossexual está orientado para alguém do mesmo sexo. E o heterossexual está orientado para alguém do sexo oposto. Essas são as duas orientações. Existe a questão que se discute da orientação bissexual, né? Mas isso às vezes não está muito claro, ainda não há muito consenso, mas existem alguns indivíduos que se dizem bissexuais. Na verdade, eles são confusos, né? Não conseguem fazer uma opção. Agora, opção sexual não, pelo aquilo que eu já expliquei anteriormente no início dessa tertúlia. A pessoa não escolhe o objeto. O que ela escolhe, às vezes é assim, ela tem uma orientação homossexual e ela pode decidir assim: eu posso ser isso, mas eu não me sinto bem e eu não vou ter uma vida homossexual. E a pessoa não tem. Assim como nós temos pessoas que são heterossexuais, e todo mundo aqui conhece, que decide: eu não vou ter uma vida heterossexual. E a pessoa, ela é celibatária, ela fica na dela a vida inteira. Muitas vezes não acho que isso é saudável, que ela suprime muitas vezes, mas às vezes é uma opção dela, e acabou-se. E ela fica bem. E pode ser completista, apesar de tudo isso. Álvaro Betógrafo, por que a luta manicomial não avança no suporte às famílias com paciente psiquiátrico? Eu não saberia te dizer, porque eu não sou um militante dela. E a luta é antimanicomial, tá? Só para corrigir aí. Contra os manicômios. É muito difícil abranger tudo isso. Esse processo da luta antimanicomial, eles têm, sim, muitos trabalhos que tentam, com essas opções, né, fora a internação fechada, a pessoa ter outras possibilidades de tratamento, mas veja, ainda está muito afeita, há muitos conflitos, há muitos interesses por trás disso, né? Há muito dinheiro envolvido. Nós temos que entender que o hospital psiquiátrico muitas vezes deu muito dinheiro para muita gente. Esse povo não queria que acabasse, mas do jeito que estava, não dava para continuar. E essa questão do apoio aos familiares é difícil, porque precisa de um trabalho sistematizado e nós ainda estamos engatinhando. A nossa política de saúde mental, ela é ruim. Do ponto de vista do governo, a gente vê que ela ainda é ruim. Na teoria, até é boa, mas na hora de praticar isso ainda está muito ruim. Falta psiquiatras no Brasil, né? Nós temos poucos, mas não é só psiquiatra que vai dar conta disso.
tem toda uma equipe de saúde mental, que o indivíduo tem que ser atendido de uma maneira multidisciplinar, né? E isso falta. É difícil a gente ter gente para cuidar. E outra coisa, esse povo não recebe bem, ele ganha mal, e aí as pessoas não querem se dedicar a esse ramo da assistência. Por que as pessoas que não possuem famílias, a exemplo de moradores de rua, não são acompanhadas pela saúde? SAMU não leva apenas se estiver inconsciente. Os CAPs colocam que a pessoa deve ir pessoalmente. Como avançar na política de saúde sobre isso? Olha, esse é o desafio. Se a gente de São Paulo está pedindo. Na verdade, assim, ó, tudo isso é muito difícil. Veja, o que eu vejo a solução é educação, promover a assistência de uma maneira menos assistencialista e mais educativa, e, de fato, botar especialistas nas áreas afeitas. Porque muitas vezes a gente são pessoas que estão com pretensões políticas em alguns cargos que precisam ser técnicos. E, além disso, nós precisamos definitivamente ver, por exemplo, por que não se acaba com a droga ou minimiza muito essa situação? Porque tem muitos interesses, tem muita gente ganhando dinheiro com isso aí por trás, né? Então, veja, esse processo que está tendo aí das cracolândias, internação compulsória, tem que internar compulsoriamente sim, mas internar em lugar bom. Esse é o problema. Eles querem, veja, há muitas ONGs, muitas coisas aí, muitas organizações feitas a toque de caixa para receber dinheiro governamental e não tratam de uma maneira adequada. E outra coisa, não adianta desintoxicar o indivíduo. Se você não der trabalho para ele, se você não der condições pós-alta, esse indivíduo vai voltar e tem que atender a família também. Muita gente da família está desestruturada. Então, se o pai daquela família não tem um emprego, como é que ele vai receber aquele adolescente no seio familiar, se ele não tem como prover o mínimo? Então, tem que ser uma atuação, né, conjunta e assim muito mais ampla do que a gente que está tendo atualmente. Luiz, só para complementar. Não concordo com a argumentação de que todos os problemas são resolvidos falando. Entendo importante contextualizar. Hoje já se sabe que falar sobre um evento traumático, em algumas pessoas, ao invés de amenizar o trauma, faz justamente o contrário, intensifica-o. Um exemplo muito simples são os chamados mudos de guerra. Muitas vítimas das guerras na África ficam até 1 ano sem conseguir falar devido à situação de extrema violência pela qual passaram. As tentativas de forçar esses mudos da guerra a falarem mostraram-se pouco eficientes e, em muitos casos, agravaram a situação. A oralidade é importante, mas não creio que seja a solução para todos os casos. Veja, se eu me expressei antes assim, ó, nesse sentido, assim, ó, nada funciona sempre para tudo, né? Assim, a gente tem que ter jogo de cintura. Nesses casos, vai se ter outras abordagens, talvez abordagens não verbais, para tratar pacientes que estejam se manifestando através do processo oral. Esse mutismo eletivo aí, né, ele tem uma causa, e aí às vezes tem que utilizar outros. Agora, o que eu queria trazer aqui nós temos que tentar sempre conversar, falar sobre aquilo que nos acomete, sobre os problemas que nos afligem. Achar que não lidar com esse problema, botar debaixo do tapete, né, vai resolver, isso é um pensamento mágico. Professor, é possível haver assistência através de relação sexual de uma com 5, um com CX no extrafísico? Olha, isso aí você sabe como é que é? É o Congresso Sutiles. Eu já vi na minha vida até hoje só uma mulher que saía bem com isso. Só uma. Mas não vi mais ninguém assim. Agora, ela saía bem porque ela só se dedicava a isso. Toda a vida útil dela na vida aqui da vigília física ordinária
era para se preparar para ela sair do corpo e ajudar os outros. Agora, ela tinha um processo de enfermagem extrafísica violenta. A mulher já tinha uns 50 anos e já estava trabalhando, segundo ela, 18 anos com aquilo. Eu falei com ela, se a senhora não ficou doida até aqui, eu acho que vai ser difícil para ficar mais. Então, a senhora vai continuar desse jeito, vamos ver o que é que vai dar. Depois disso, eu perdi a noção, porque eu saí do Rio, não acompanhei mais o caso, eu não sei o que deu com ela. Agora, de todo mundo que eu já vi na minha vida, todo mundo que entrou em congressos sutiles, a maioria, todo mundo ficou assediado, devido àquilo que a gente chama de íncubos e súcubos. São as conceneres, esse processo todo, os ávidos por energia. Então, há muito assediador nessa história. Agora, essa senhora, ela chegava como se ela fosse uma prostituta extrafísica na situação. E outra coisa, a primeira pergunta que eu estava conversando com ela numa rede, ou vamos dizer, uma reunião social na Barra da Tijuca. Então, a turma toda queria fazer a pergunta. Uma das perguntas foi o seguinte, a senhora atende só com visual de homem ou de mulher? Ela falou assim, não, atende de todo jeito, e tem uns que parece bicho. Isso é ela. Você vê que a mulher é terrível. Então, veja, aí um amigo perguntou assim, a senhora acha que a senhora foi alguma raposa ou hiena recentemente? O negócio é sério. Agora, veja, ela era muito equilibrada para falar as coisas. Tudo indicava que ela estava fazendo aquilo mesmo. Eu não cheguei a verificar o negócio fora do corpo. Mas é impressionante. Agora, a gente não pode indicar uma condição dessa para a pessoa para fazer assistência por aí, que não é bom. O melhor é ter amparador, cuidar da vida com equilíbrio, do jeito que você está falando. Por exemplo, o que você está falando aqui está ajudando muita gente. Eu acho que você precisa fazer mais uns 200 verbetes. De cada doença dela, você fazer um verbete aí, porque vai ajudar. Olha o tanto de pergunta e a situação toda que tem. Você precisa de vir, escrever o verbete, viu, Luiz? E depois vir fazer essas consultas gratuitas que você está fazendo hoje. Eu acho isso muito importante. Você viu? Todo mundo perguntou aqui de tudo quanto é lado para você. Entende? E tem gente que eu estou vendo que está com o microfone. Tem mais gente. Olha lá, 1, 2, 3, está cheio de 4. Está vendo? Você é uma vedete nossa, por favor. Você custa aparecer. Vamos dar um jeito de você aparecer mais. Me ajuda aí, tá? Ainda dá tempo, Luiz. Eu queria, você fala aqui da limitação dos diagnósticos das manifestações ectópicas da Consim de acordo com os casos catalogados. Quer dizer, que limita. A psiquiatria cataloga e limita. Por outro lado, a imaginação na psiquiatria é limitada. Por exemplo, aquele transtorno explosivo intermitente. À medida que as pessoas vão ficando doidas, a psiquiatria vai inventando nomes para glamourizar aquilo e as pessoas estão achando ótimo, porque ela hoje dá um piti, amanhã já chama síndrome disso, daquilo outro. O que você acha também dessa coisa assim de consumo, de consumismo em relação à patologização das coisas? Esse é o problema e uma das grandes críticas a esses manuais de diagnósticos classificatórios, né? Na semana que vem, eles vão lançar o DSM-5, tá? Ansiosamente esperado. Vamos ver, e já com muitas críticas de antemão. Mas eles estão propondo assim, mas a gente sabe que vai aumentar o número de doenças. Se a gente for acompanhando, tem aumentado. Então, esse é um problema. Assim, será que tem tantas doenças assim? Será que é tudo isso mesmo? Isso, é tudo isso mesmo. Então, assim, na verdade, existe sim algumas coisas que são novas, mas às vezes são facetas. Hoje, os conceitos mais avançados na psiquiatria é o conceito de espectro. Né? As doenças são espectrais. Então, o grande ícone disso, tem 10 anos esse conceito, um pouquinho mais, que é o transtorno bipolar, afetivo bipolar. Então, entrou no modismo, mas hoje, ele tem um conceito que está se vendo ele como um espectro bipolar. Esse é o conceito formulado pelo Akiskel, que é um pesquisador, né, judeu, e ele traz justamente que o processo é uma gradação.
Então, tem hora que a pessoa tem vários tipos de transtorno e que há uma gradação nesse processo. E isso a gente vê no consultório, que às vezes a pessoa apresenta uma doença hoje, daqui a 2 anos é uma meio parecida, dali a 3 anos é outra. Então, a gente está vendo que isso está acontecendo. Mas essa é a grande crítica. Tem muito modismo, né? O que às vezes é sintoma de uma doença passa a ser a própria doença. E a gente vê, Luiz, essas revistas de vulgarização da ciência, essas revistas que são essas tipo Psique, Mente, Cérebro, essas todas. Então, praticamente toda semana, quando elas saem, elas lançam algum nome, alguma coisa nova. Então, vai criando uma glamourização da doença, que é um outro consumismo maluco, totalmente, que é também doentio próprio. A própria divulgação da doença já fica um processo doentio também. Ok. Olha, nós esperamos, então, os novos verbetes. Valeu a pena. Muito bom. Por favor, os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 90 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 23 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Lilian, lançamento do livro, acoplamentário. Girene, divulgação do curso, acoplamentário. Ivo, seminário de pesquisa consciencioterápica. Weber, trabalhos para Fórum da TENEPS. Liliana, dinâmica da longevidade. E antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde, pessoal. Informar que no próximo domingo nós vamos fazer o sorteio mensal do programa Amigos da Enciclopédia. E nós vamos sortear aqui 3 kits de livros, né? Então, são lançamentos aí quentíssimos, né? O primeiro é o livro Primeira Década do Acoplamentário, que as nossas amigas aqui vão falar agora, a Lilian e a Vivian, né? E o outro é a revista Holotecnologia, a primeira revista Holotecnologia, que também está sendo lançada agora, nem chegou nas bancas ainda. Então, a primeira década do complementário é a gentileza da Editares, eles estão fornecendo esses livros. Então, vamos sortear 3 conjuntos, 3 kits desses livros aí. Então, mantenha a sua assinatura em dia, renove sua assinatura, você concorre a esses prêmios. Obrigado. Boa tarde. Então, a gente veio convidar todos vocês a participar do lançamento do livro Primeira Década do Acoplamentário, que vai ocorrer nesse domingo, dia 5 de maio, às 19 horas, no auditório do CAEC. Então, todos estão convidados. Quem não puder participar presencialmente, vai ser transmitido online pelo site www.editares.org. Muito obrigada. Boa tarde. O convite é para os voluntários da Conscienciologia, candidatos à docência e professores da Conscienciologia a participarem do acoplamentário que acontecerá de 10 a 12 de maio no CAEC em Foz do Iguaçu. A temática deste acoplamentário será docência conscienciológica e os EPICONs, Frederico Gani e Ana Luísa Rezende. O pré-requisito para participar deste acoplamentário é ser voluntário da Conscienciologia. As inscrições são feitas na recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Só avisando que agora, às 15 horas, no campus da OIC, nós vamos ter o 9º seminário de pesquisa consciencioterápica. Nesse 9º seminário, nós vamos ter a participação da professora Ellen Quintela, falando sobre trionismo, o professor Djalma falando sobre autoinvestigação e a professora Patrícia Carvalho falando sobre saúde ambiental. O evento é com total gratuidade e também vai ser transmitido pela internet. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de informar que o prazo para a submissão de artigos para o 9º Fórum da TENEPS foi prorrogado para o dia 31 de maio, portanto, o final desse mês. Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail forumdateneps@caec.org. Mais informações com relação ao formato para submissão e os critérios para publicação dos artigos selecionados podem ser obtidos no site da revista Consciência, que fica acessível através do site do CAEC, www.caec.org. Obrigado. Boa tarde. Estou aqui para convidar a vocês à dinâmica de pré-intermissiologia. É uma dinâmica proposta por a Preis Longevidade,
O Mater Pensene é produtividade holossomática. O EPICOM é o professor Everton Santos. Os objetivos da dinâmica é acessar as lembranças do curso intermissivo para aferir o grau de cumprimento da proexis, fazer o balance do holossoma para incrementar os veículos de manifestação, buscando as realizações das tarefas evolutivas pessoais e grupais. E também é optimizar os requisitos para ingressar no Clube do 100. Relembrando, o Clube do 100 são consciências lúcidas com 80 anos ou mais, que visam sua complexis, a obra-prima e também ter uma maxi proexis. Aguardamos a todos vocês. A dinâmica é hoje às 15 horas e estão todos convidados, das 15 às 17h30. Obrigada. O verbete da manhã é autolucidez proexológica, especialidade proexologia, autora professora Bárbara Maia. Obrigada e boa tarde a todos.